Ok, então, boa noite para todas e todos. A convocação dessa reunião, na verdade, a gente tem basicamente duas questões aí a tratar. Uma que foi levantada pela Daís, e aí depois eu vou passar para ela, deixá-la expor, e a outra é que finalmente a gente tem uma resposta aí sobre o livro. Essa semana eu conversei com o Rafael Além, que é um dos donos da Dialética. O livro já vai ser impresso e vai ser entregue, vai ser enviado para o endereço da Emanuele na semana que vem. Então a gente está programando, até já comecei a conversar com o Michael, da gente começar, ele já, enfim, colocar para frente aí a organização do evento. E a gente está planejando, então, para não ter nenhum problema, para não ter nenhuma contratempo, a gente vai fazer isso na primeira semana de dezembro. Daí a gente teria o resto do mês de outubro, o mês de novembro aí para fazer os convites, fazer as preparações, e considerando que é um trem da OAB, com certeza vai ter alguma burocracia, alguma chatice, alguma coisa burocrática para acontecer, né? Então, assim, eu estou achando melhor, e efetivamente os livros ainda não chegaram. O Rafael me disse hoje que eles já estão sendo rodados lá na editora, mas que eles vão ser enviados, na verdade, na semana que vem. Então, a nossa ideia é realmente fazer o lançamento esse ano. Isso é uma coisa que eu falei com o Rafael, que não tinha como, né? Não tinha sentido a gente não fazer esse lançamento esse ano. Não sei se alguém daqui é algum dos autores do livro, mas eu sei que a editora, inclusive, já andou mandando algumas mensagens dos autores para que eles dando a notícia de que o livro já está sendo impresso, né? Então, para inclusive preencher lá um formulário, se quiser colocar foto e tal, né? Então, assim, finalmente vai sair. Demorou só quase um ano, quer dizer, um ano da minha gestão, né? Mas os outros 2 anos que esse livro está agarrado aí, é mais fácil imprimir a Bíblia de Gutenberg do que esse livro, sabe? Vai sair, está saindo. Então, esse é o primeiro assunto. Só aproveitar e cumprimentar aí o Edward Salles, que entrou recentemente, então, para a nossa comissão. E vamos lá. Daís, a outra questão é sua. Enfim, é sua porque você está tomando a frente, sei que a Robin também tem aí levantado essa questão. Ela está agora em aula, por isso que ela não está aqui, né? Mas eu queria que você expusesse aí a sua questão para a gente pensar juntos. Depois eu vou fazer, inclusive, uma sugestão sobre isso. Boa noite a todos. Edward, bem-vindo à comissão, né? Acho que é a sua primeira reunião conosco. Bem-vindo. Bom, o seguinte, nós estávamos elaborando uma reclamação à questão do nome social, não é? A gente estava discutindo que tipo de ação a gente poderia implementar por causa do uso do nome social nos sistemas de justiça, né? Que não são adotados no PJE, quanto ao provimento 625 de 2025 do CNJ, que diz que o nome social vai vir primeiro o nome social no processo e depois o nome de registro, que a gente entende que é desnecessário aparecer o nome de registro da pessoa na capa do processo, porque isso, ao invés de incluir, afasta a pessoa de entrar na justiça para poder requerer os seus direitos, né? E a gente tinha iniciado no grupo lá sobre esse tema. Eu tinha até enviado 10 tópicos para a gente poder dividir, né? Que eu tinha construído 10 tópicos e a gente ficou de manifestar, de ver como iria fazer essa divisão, se aqueles tópicos estavam aprovados ou não. Algumas pessoas pegaram alguns tópicos para fazer, mas a gente ainda não fluiu com o trabalho para frente, para a gente poder seguir em frente, né? E é isso que está acontecendo, né? Estou na dúvida se a gente vai entrar com a reclamação, se não vai ser. Eu estou acelerada para poder fazer esse trabalho aqui. Doido para fazer isso, para a gente poder seguir em frente.
E aí a gente conta com a colaboração de todos. Pois é, eu acho que eu vi que algumas pessoas já se manifestaram sobre pegar ali para escrever sobre alguns dos tópicos. Eu acho que talvez valesse a pena, daí, porque que lá você colocou no grupo à parte, né, no grupo separado. É Talvez que valesse a pena colocar no grupo principal da comissão para que outras pessoas possam, nem todo mundo está naquele grupo lá específico, outras pessoas possam se manifestar também no sentido de ajudar na redação. A nossa ideia é de fazer um pedido de providências ao CNJ, né, para que o CNJ mude a forma dele tratar essas questões. Existem problemas, mesmo quando o nome já está retificado, né, nem sempre os sistemas do processo eletrônico pegam o nome de verdade, né, vão, por alguma razão, pegar um nome que já nem existe mais. Mas no caso de pessoas que ainda não fizeram a retificação e tem o nome social, ainda tem esse problema, que é o fato de aparecerem os dois nomes, e o que obviamente gera uma série de constrangimentos, enfim, absolutamente desnecessários. Então, eu gostei dos tópicos que você trouxe, eu acho que eles abarcam bem a questão, e a gente precisa, então, na verdade, estabelecer um calendário para que as pessoas possam escrever sobre isso. Ao mesmo tempo, eu sei também que, como a gente já está aqui em outubro, as pessoas começam meio que a desacelerar no final do ano, né? Mas, assim, eu acho que dá para a gente, pelo menos, incumbir todo mundo aí, ter pelo menos uma pessoa para cada um dos tópicos. Eu acho que dá até mais do que isso, e para a gente poder avançar com essa questão. A minha sugestão, inclusive, é a seguinte: eu estou com um projeto de extensão na UFMG, que é exatamente sobre litigância estratégica de direitos humanos. Hoje, inclusive, a gente teve uma reunião, e uma coisa que eu acho que eu posso fazer é pegar alguns daqueles pontos que ainda não foram distribuídos, que ninguém ainda se manifestou, e passá-los para alguns dos membros poderem exatamente fazer esse trabalho aí de redação, tá? Eu não sei se todo mundo viu isso, não sei se Patrícia, Igor, Wendel, não sei se vocês estão naquele grupo, um grupo à parte que a gente fez. Eu imagino que o Edson não esteja ainda. Acho que o Luiz está. No grupo geral da comissão. Eu estou nesse vamos mandar. grupo à parte. Eu particularmente estou vendo aqui agora, abrindo aqui agora. Vamos mandar no geral, Alexandre, e eu queria fazer um comentário sobre isso. Na semana passada, na semana retrasada, eu tive no Ministério Público Estadual e eu havia entrado com uma notícia de fato contra o PJE Mineiro do TJMG a respeito dessa questão do nome. Eu estou até hoje, o meu nome foi mudado, mas o meu gênero não foi mudado. E eu perdi a notícia de fato, eles não acolheram a notícia de fato, falando que eu deveria entrar no Ministério Público Federal, né, que não era para mim poder entrar somente no estadual, porque a questão é muito maior. Perdi, não deram sentido, e mesmo perdendo, após perder, o meu nome continua lá, meu gênero continua como masculino e trancado dentro do sistema, sem alterar. E aí, o que eu fiz contra essa questão? Eu fui no cartório de notas e fiz uma ata notarial para poder constar que, após o julgamento, meu gênero constavam errado lá no sistema do PJE. Então, ou seja, foi uma notícia muito triste para mim, sabe? Porque a gente já vem batalhando contra essas questões há muito tempo para que mude para todas as pessoas trans, sabe? Porque o MP poderia dar um impulso, né, para poder nos ajudar, e não aconteceu muito bem isso, né? Então, a gente juntar, além dessa, toda a documentação que eu já tenho aqui ao longo, desde que eu entrei para a comissão, que eu não entrei, mas eu participava da comissão na gestão passada, né? Todo esse material que eu venho acumulando para poder a gente anexar, né, na nossa reclamação, né? Inclusive, outras pessoas que são trans, né, da comissão, que sofrem com esse mesmo problema, a gente poderia fazer uma comunicação, talvez,
presidente, para poder constar lá no grupo, sabe? Para que eles tirem print de outros tribunais, sabe? Para que essas questões, a gente consiga evidenciar, né? Foi você, o Wendel, que teve uma cliente que teve um nome social que não foi respeitado no TRT3? Foi, não foi? Foi eu mesmo. Então, esse exemplo seu é um exemplo clássico, né? É, eu já utilizei ele, inclusive, esse exemplo seu para demonstrar como que as coisas estavam acontecendo, né? Então, é isso, a gente abriu uma reclamação no CNJ, né? Mas eles proporam para que propor para que eu pudesse fazer uma reclamação, uma notícia de fato no Ministério Público Federal, né? Para toda. Aí eu não sei, né, Alexandre, se seria uma reclamação no CNJ ou se a gente abriria uma ação, Eu não sei nem se uma coisa impede a outra, na verdade. De repente, com a peça pronta, tendo a peça pronta, pelo menos a parte de fundamento, já te dou a palavra, Luísa, tendo a peça pronta com fundamento, a gente pode fazer as duas coisas. A gente faz pedido de providência do CNJ e também faz essa notícia de fato ao Ministério Federal, que seja o Ministério Federal. A gente tem procuradoria aqui em Belo Horizonte, protocola isso na procuradoria aqui em Belo Horizonte. Eu acho que uma coisa, na verdade, nem impede a outra. E se nenhuma dessas duas providências der certo, a gente faz um mandado de segurança, sabe? A gente faz um mandado de segurança coletivo, porque o que não dá a gente usa a aliança, usa no bom sentido, né? A gente chama o pessoal da aliança LGBT e faz um mandado de segurança coletivo, porque, de fato, isso não pode continuar acontecendo, né? Mas vamos lá, Luísa. Bem, pessoal, eu acho que a gente poderia ver quais outras pessoas, talvez fazer algum chamamento de quais outras pessoas estão sendo afetadas por isso. Claro que a gente não vai conseguir uma torcida do Flamengo, até porque a gente sabe que a autodeclaração de pessoas trans, né, entre a advocacia é muito pequena, mas eu acho que já ajuda se cada um tomar iniciativas, assim, por exemplo, se a gente conseguir essa orientação de falar, faz uma denúncia no Ministério Público, então a gente pode pedir para cada um fazer a denúncia. Então, assim, porque a gente viu que ao longo dos anos, por exemplo, na união homoafetiva, essas questões foram se acumulando tanto na justiça, né, ao longo das décadas, preciso de reconhecer essa união, faleceu o companheiro, quem que vai participar da sucessão? Então, isso foi acumulando no judiciário que eles tiveram que tomar uma iniciativa. Claro que a gente está falando de MPF e tal, mas eu acho que valeria a pena a gente procurar cada uma dessas pessoas, fazer uma postagem, talvez daí, se você fazer essa postagem. Advocacia trans, o seu nome social está sendo respeitado pelos tribunais? A gente fazer um chamamento desse tipo. E aí a gente vê as respostas que a gente está tendo, talvez lançar um formulário Google, para a gente entrar em contato, porque a DAIS tem muito alcance, e a gente pode descobrir que isso está acontecendo em vários outros estados, né, com vários outros colegas. E eu acho que é isso, é a gente tentar fazer com que cada um denuncie no MPF e a gente também tome uma iniciativa coletiva, igual o Alexandre sugeriu. Aliás, gente, depois da defesa do doutorado, eu estou livre, tá? Posso ajudar nisso. Só para esclarecer, Igor, dá licença, a gente fez um vídeo na comissão e a gente publicou um vídeo sobre isso, sabe? Falando sobre essas questões. Mas eu não sei se seria, por exemplo, o caso, Alexandre, você que participa do Colégio de Presidentes das Comissões da Diversidade, levar esse assunto para o colégio para que se espalhe esse vídeo nas demais OABs, né? Eu fiz isso, viu, Daís? Eu compartilhei o seu vídeo lá no grupo das comissões, que junta todo mundo lá, e, inclusive, tive alguns feedbacks das pessoas que eles compartilharam e tal. Por isso, inclusive, não sei se você viu lá no Instagram da comissão, tiveram respostas lá, comentários de gente do país inteiro. Então, isso, inclusive, já foi feito. O que talvez a gente ainda possa fazer é esse formulário online, fazer um Google Forms. Ei, Manu, boa noite. Fazer um Google Forms, deixando o link, de repente, na descrição da comissão, deixar esse link desse Google Forms, que é mais fácil, porque se você fizer uma postagem
o link não funciona, mas se deixar na descrição da comissão, dá. Para que exatamente pessoas que enfrentam problemas similares possam responder esse formulário. Eu acho que isso é uma iniciativa que é interessante, sim. Então A vamos gente faz gravar uma nova postagem. Diga. Vamos gravar o vídeo, então. Você faz um novo vídeo e aí diz, olha, na descrição da comissão tem tem o formulário, vá lá, preencha e tal. E é isso. Isso é uma coisa, eu acho que isso vale a pena demais e tal, mas de qualquer forma, sobre a questão dos 10 pontos que você tinha colocado, e eu já te dou também a palavra, viu, Igor? Sobre os pontos que você tinha colocado, eu acho que vale a pena, então, de novo, colocar isso lá no Instagram, no WhatsApp da comissão. Esses documentos todos que você tem, seria legal se você conseguisse criar uma pasta do Google Drive e colocasse o link para as pessoas poderem acessar esse material. Né? Só coloca como leitor, não coloca como editor, que já vai que alguém apaga o negócio sem querer. Compartilha apenas como leitor, que as pessoas possam acessar esse documento, até para ajudá-las a escrever, cada uma escrever esse material. Uhum. Mas vamos lá, Igor. Então, eu só queria acrescentar algumas ideias que eu estava tendo aqui sobre essas formas da gente fazer esse chamamento da advocacia. Talvez a própria OAB de Minas colocar no site o link do formulário, a notícia, para os advogados responderem, né, ou participarem. Talvez a gente promover um evento também na OAB, quem sabe, para fazer esse chamamento dos advogados compartilharem experiências ou situações que eles tiveram com o nome das pessoas, seja de clientes, seja deles mesmos, sendo respeitado pelos sistemas eletrônicos? Eu acho que eu posso, uma vez feito o formulário e tal, eu posso pedir. Eu até tenho contato da pessoa que é responsável pelo site da OAB e tal. Conseguir já é outra coisa, mas pedir eu posso pedir para colocar que seja disponibilizado no site, até na parte em que o site fala da nossa comissão, né, ter esse link lá, posso pedir. Conseguir é outra coisa, né, mas uma vez feito esse vídeo, Daís, eu acho que vale a pena também a gente chamar a atenção para todos os membros da comissão, todo mundo tem Instagram, né, clicar naquele negócio lá de compartilhar, né? Que hoje o Instagram, essa ferramenta é muito mais simples, né? Porque daí você multiplica, né? Aí eu compartilho no meu, cada um compartilha nos seus, que aí a gente consegue um alcance bem maior desse vídeo. E sobre o evento que o Igor sugere, não sei, eu acho que o evento do lançamento do livro, a gente pode realmente usá-lo também, obviamente, para falar disso, trazer pessoas. Um dos tópicos do evento pode ser exatamente sobre isso, né? Falar sobre essa questão. Aliás, pode não, eu acho que tem que ser, porque isso é um assunto que tem se tornado aí central dos debates da comissão, né? Então, já pensar, de repente, a própria Daís, a Robin, enfim, outras advogadas e advogados trans poderem falar sobre essa questão, trazer isso para o evento na OAB. Eu acho que com certeza, sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer mesmo. Eu estou à disposição. Só saber quando vai ser a data do evento, marcando, para poder eu poder elaborar uma exposição sobre isso, né? Entende? Mas aí, super à disposição. Beleza. Eu quero, inclusive, ver se depois eu faço alguma coisa sobre isso lá na própria faculdade de Direito da UFMG, fazer um evento ainda que pequeno sobre essas questões. Eu acho que faz todo sentido fazer isso lá na faculdade, e aí você ir falar e outras pessoas que puderem ir falar também. Esse vídeo, assim que ele for feito, eu vou pedir também para o Celos divulgar. E o Celos tem uma entrada muito grande. Eu peço para o Celos, peço para a ANTRA, peço para a BGLT, vamos falando para todo mundo aí. A gente tem membros na comissão que são do mandato da Duda, né? A gente tem membros da comissão que estão na prefeitura, então eu acho que a gente tentar usar esses canais aí para tentar compartilhar ao máximo, né, esse vídeo. Tá? Só para eu
falando em evento, Emanuele, se você pode falar, então, um pouquinho sobre a questão do livro. A gente começou pelo livro, mas se você quiser falar, dar aí as notícias sobre o livro. Pessoal, desculpa que eu estou com a câmera desligada, que eu vou viajar agora às 8, então eu estou ouvindo vocês e fazendo aqui minha mala. Mas as notícias recentes que a gente tem é que o livro em si, né, tipo assim, editoração, diagramação e afins, está pronto. Já passamos as informações de envio para a editora Dialética, que foi a editora que publicou o nosso livro. Eu até consultei no site, ainda não foi enviado, Alexandre, então acho que a gente pode fazer essa pressão para eles enviarem, aí para a gente não ficar nessa correria de fazer algum evento, tentar planejar algum evento e talvez o livro não chegar a tempo, seria legal a gente começar a planejar com todos que estiverem interessados em participar da organização, em participar das mesas e todas essas coisas de um seminário, lá para a primeira semana de dezembro. Daí a gente ainda está nessa etapa de iniciar as ideias, né? Então, agora está na hora das sugestões, de quem tiver sugestão para uma organização de evento. A gente pensou em fazer algo que seja nessa mesma ideia do livro, algo interdisciplinar, que tenha essa questão teórica do direito, mas também talvez intercalar, colocar nas nossas mesas do direito, talvez pessoas que escreveram artigos ou ensaios no livro, que são atravessadas pelos temas da diversidade sexual de gênero, mas não necessariamente são advogados. Seria legal uma conversa assim, tiraria um pouco, né, o engessamento da nossa conversa. E aí, se for no início de dezembro mesmo, podemos aproveitar a data do Dia Internacional de Direitos Humanos, que é 10 de dezembro, então seria legal do dia 1 a 10, daí, para não precisar ficar muita informação na reunião, acho que já até tem um grupo de WhatsApp de lançamento, aí se alguém que estiver presente aqui, tiver interesse em participar, não estiver lá ainda, vai ser muito bem-vindo. Quem tiver também interesse em compor alguma mesa, da mesma forma, vai ser muito bem-vindo. E acho que seria legal a gente começar a pensar, daqui até uma próxima reunião, e também manter essa conversa lá no nosso grupo, temas de mesas, né? Eu posso enviar lá no grupo do WhatsApp o sumário do nosso livro, que a gente pode tentar fazer uma conexão, né, entre as mesas e os temas que tem no livro, porque aí já fica um lançamento, umas 2, 3 mesas de conversa, para não ficar algo muito cansativo. Por exemplo, se for no turno da noite, umas 3 conversas, cada uma com no máximo 40 minutos, talvez uma atração musical também, para tirar essa formalidade, assim, né, do direito, e é mais ou menos isso. Então, é muita expectativa de que dê para fazer até a primeira semana de dezembro, que o livro chegue em breve. Agora vamos pressionar, assim, no sentido de conseguir uma data, para a gente poder trabalhar com uma data fixa. E aí, quem tiver sugestões de pessoas para compor mesa, ou quem tiver sugestão de tema que seria interessante nesse nosso seminário, estamos nesse ponto. Beleza. Agora que a gente tem pelo menos um horizonte, né, de data, a gente pode retomar isso. Havia um planejamento inicial, enfim, mas passou tanto tempo que eu acho que a gente pode repensar todas essas mesas no final das contas. Diga, Luísa. A Luísa, inclusive, na época, estava muito envolvida, né, na organização. Pode voltar, Luísa. Eu pulei, não, amiga, mas eu estou falando com o pessoal que eu vou defender dia 12 de dezembro. Meu Deus. E super próximo ainda da data que a gente está pensando, né? Não, se for na primeira semana, tudo bem, assim, eu vou sim. Mas aqui, eu queria... Qual que é o tema da sua defesa mesmo? Nós. Somos então, nós. Lindo aí, você já vai falar na mesa, é o treino da sua defesa de dissertação. Você reduz aí o tempo, já fala para a gente. Está aprovada, Luísa. Não, meu orientador falar, cala a boca, você vai falar 10 minutos, fica quieto, deixa os avaliadores falarem. Ninguém quer te ouvir mais, não. Já leram o teu trabalho vai ter 300 páginas, eu falo, então tá bom. Mas é isso, ó, eu me coloco, pode me enfiar em qualquer mesa aí, tá? Estou à disposição. Se for na primeira semana de dezembro, né, gente? Lembra que é um dia cabalístico, vai ser 12/12 minha defesa. Então, mas contem comigo e
A minha tese, aliás, é sobre nós, né, os agentes jurídicos na defesa da população LGBT. O nome é ótimo, é Lá Vem o Advogado das Travas. Eu acho que assim, o próximo passo, o passo mais importante é a gente fixar uma data, porque aí o resto a gente desenrola, né? Dá para fazer convites, Sim. dá para pensar em quem encaixa, quem não encaixa, já elimina quem não puder nessas datas, mas o ideal é ser na primeira semana. Tem aquela portaria de eventos, eu tenho até de eventos, é 430, parece. Portaria 430 de eventos da OAB, que a gente, assim, dependendo do número de pessoas que vão, a gente precisa organizar, né, com 30 dias de antecedência ou com 45. Mas aí a gente fala que vai 5 pessoas e organiza em 30 e, né, faz requerimento de data em 30 e vai. Ótimo. E aí eu acho que eu vou fazer isso também, Alexandre, extrair do PDF, é porque a gente ainda não pode divulgar o livro, porque a dialética ainda não liberou, a gente não tem data, é bom fazer de uma forma coordenada. Aí eu pensei no arquivo que eu tenho, extrair as páginas do sumário, enviá-la no grupo, porque aí todo mundo já vê se tem algum tema que se identifica, ou se tem algum tema que conhece alguém que é excelente no assunto, porque a gente já trabalha com uma pré-ideia, assim, dos temas que foram abordados no livro, e aí o mais importante é a gente providenciar a data, que a gente consegue direcionar melhor, né? Talvez até dividir as responsabilidades, por exemplo, se for 3 meses, aí deixa a Luísa responsável por fazer os convites de organizar quem vai ser, aí a segunda mesa eu vou e pego e participo, a gente que ficar mais por trás da organização, talvez para dar menos trabalho de organizar uma palestra, podemos ser mediadores dessas 3 mesas, entendeu? Mas aí, pelo menos, tendo data e todo mundo vendo os temas que foram abordados, a gente já consegue até dar um direcionamento maior para a organização andar, né? Sim. Wendel. É só uma sugestão, eu lembro da Luísa falando do planejamento inicial, que aí tinha um show da Melody Queen, né? E aí eu acho que é legal, se puder refazer esse convite para ela, logo agora que ela foi vice-campeã do Drag Race Brasil, né? Acho que é um marco importante, principalmente para o nosso estado e BH como um todo, região metropolitana, que ela está assim, grandona demais. Eu sou super fã e super a favor. Inclusive, assisti essa temporada, eu vi a final ao vivo. Eu não sei se ela já não está muito agora acima da gente, né? Ela está muito em alta, mas para a gente seria um prazer receber. Vamos tentar sim. Mas também a gente, se ela não puder, porque imagino que por causa desse, agora deve estar mesmo lotada de coisas, a gente tem a Penélope aqui em Belo Horizonte, sim, tem outras pessoas que dá também para chamar, né? Mas é isso, então, eu vou colocar lá no grupo geral o link do grupo do evento, para quem tiver interesse poder participar lá, entrar e, eu não sei, eu acho que a gente poderia... o grupo lá, obviamente, fechar uma data, mas de repente poderia ser mesmo no dia 10 de dezembro. Eu sei que é meio que antivéspera da sua defesa, Luísa, mas aproveitar fazer exatamente no dia dos direitos humanos, né? Tem necessidade disso? Não, mas assim, eu acho... Deixa eu ver aqui. 10 de dezembro é uma quarta. Ninguém vai aparecer. Mas então seria o que? Se fazer... Tem um dia 5 de dezembro, que é uma sexta. Uma 5 de sexta dezembro aí. seria lindo, né? 5 do 12. É bom que já tem aquele climinha assim de fim de ano, de encerramento, todo mundo tá querendo festejar, o povo vai querer comparecer, ainda mais se a gente levar alguma atração. Pois é. Então, de repente, isso, 5 de dezembro, que é uma sexta, que aí no dia seguinte ninguém tem fórum, tem nada, né? Tem aula, enfim. De repente, isso, então, já tem uma sugestão aí para o grupo, Manu, 5 de dezembro. Eu acho que a gente podia começar a trabalhar com essa data. Aí não sei se é você mesmo que tem que fazer essa solicitação. Eu posso. Tem que seguir essa maldita portaria. Eu vou mandar para você essa maldita portaria. Essa data. E aí, para a dialética, a gente fala que é 5 dias antes disso, para ter certeza que chega. Tem que ligar todo dia. Olha que esse povo
Depois eu vou mostrar para vocês depois. A coordenação de comissões. Tem que falar com a coordenação de comissões. Tem que falar com a Delamônica. É ela. É ela. Tá. Se vocês baterem o martelo, eu vou falar lá no grupo do evento, se o pessoal bater o martelo dia 5, eu já falo com a Delamônica. É óbvio que eu vou convidá-la também, eu vou convidar o Chalfun, né? Eu imagino que o Chalfun delegue para a Núbia ir, né? Mas, enfim, vou convidar a todos eles, o presidente, a vice, vou convidar o presidente da Caixa, de assistência, vou chamar todo mundo, da escola superior, Boa. convidar todo Já mundo. fez o prefácio, né? Talvez a gente possa tentar incluir ali alguma mesa. Eu acho que vai, eu acho que ela, para mim, ela já é convite mesmo oficial, eu acho que ela vai mesmo. Então, tá ok. A Daís, ela caiu aí porque ela ficou sem bateria, mas, pessoal, eu vou mandar esses encaminhamentos todos que a gente fez lá pro grupo, o pessoal que não pôde estar aqui, vou mandar também esse vídeo aqui para quem quiser depois, se a gente perdeu algum detalhe nessa história, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem mais alguma outra questão, Luísa? Não, só uma dica para vocês enviarem esse formulário quanto antes. Naquele modelo mesmo do que a gente fez, assim, falando a data e tal, já pedindo a data e já falando com o pessoal, de preferência falar com mais de uma pessoa, porque o nosso evento mixou, né, da última vez, muito por conta disso, porque não foi para o canal correto, e eles falaram que não estavam sabendo, e marcaram aquele arraiar, enfim. Luísa, eu acho que você tem que estar nesse grupo lá, então, do evento, viu? Porque você já sabe todos os dissabores do negócio, pelo menos para você orientar, porque eu, sinceramente, não quero eu ficar à frente, eu estou lá no grupo, mas eu não estou, quem está, inclusive, à frente lá é o Maico. Então, o Maico, ele sabe dessa portaria. Então beleza. Eu não sei exatamente, mas eu lembro que da última vez que tentamos fazer um evento, a gente perdeu a data. Não sei, não lembro por quê, mas perdemos a data. Então vamos ver, vamos procurar saber desse trem aí. Se o dia 5 não estiver disponível, a gente faz, sei lá, na segunda-feira, dia 1º de dezembro, sei lá. Sim, uma coisa assim. Beleza, galera. Bom, é isso então, gente. Obrigado aí. Boa noite a todos.